Então, em Efésios, capítulo 5, do 1 ao 10, está escrito: Vocês são filhos queridos de Deus e por isso devem ser como Ele. Que a vida de vocês seja dominada pelo amor, assim como Cristo nos amou e deu a sua vida por nós, como é uma oferta de perfume agradável e como um sacrifício que agrada a Deus. Vocês fazem parte do povo de Deus, portanto, qualquer tipo de imoralidade sexual, indecência ou cobiça não pode ser nem mesmo assunto de conversa entre vocês. Não usem palavras indecentes, nem digam coisas tolas ou sujas, pois isso não convém a vocês, pelo contrário, digam palavras de gratidão a Deus. Fiquem certos disso, jamais receberá uma parte no reino de Cristo e de Deus qualquer pessoa que seja imoral, indecente ou cobiçosa, pois a cobiça é um tipo de idolatria. Não deixe que ninguém engane vocês com conversas tolas, pois é por causa dessas coisas que o castigo de Deus cairá sobre os que não obedecem a Ele. Portanto, não tenham nada a ver com esse tipo de gente. Antigamente, vocês mesmos viviam na escuridão, mas agora que pertencem ao Senhor, vocês estão na luz. Por isso, vivam como pessoas que pertencem à luz, pois a luz produz uma grande colheita do tipo de bondade, honestidade e verdade. Procurem descobrir quais são as coisas que agradam o Senhor. Amém. Deus espera que cada um de nós possamos buscar essa pureza em nossa vida. Ele falou: negue-se a si mesmo, arrependa-se, pegue a cruz e me siga. Então, como vocês podem ver, aqui ele está falando a respeito de, por exemplo, o perfume agradável que Maria soltou aos pés de Jesus. Então ali ela não se importou com o valor, ela não se importou com a situação de que ela só queria agradar a Deus. Então, visivelmente alguém a criticando naquela situação, ela não parou em nenhum momento, a crítica veio e ela permaneceu fazendo o que ela precisa fazer. Aí Deus ainda traz. É um sacrifício que agrada a Deus. Todas as vezes que nós nos deixamos ser dominados pelo amor, por exemplo. Porque a gente precisa muito, muito amar as pessoas. Mas esperar que o nosso Senhor Jesus Cristo, quando nós não merecíamos, Ele nos amou. Quando nós pecamos, quando nós cometemos falhas tão grandes, Ele nos perdoou. Então, o verdadeiro amor é nós se importarmos, sabe? Se colocarmos no lugar das pessoas. E principalmente, mesmo elas não merecendo oferecer o perdão, mesmo elas não merecendo, nós tenhamos paciência no amor. E mesmo elas não merecendo, nós precisamos tentar ajudá-las. Precisamos, por muitas vezes, ser pacientes, né? Constantemente pacientes. E isso é uma marca do nosso Senhor Jesus, porque o nosso Senhor Jesus, ele não veio aqui para mudar as coisas que estavam na terra. Ele não veio aqui para mudar as leis. Ele veio aqui para salvar os seus. Ele veio aqui para chamar quem estava perdido. Então, até hoje, nosso Senhor Jesus Cristo está chamando muitas pessoas para o conhecê-lo. Mas quem realmente pensa que vive a verdadeira conversão, você tem que viver ela em mente e em alma, dentro do seu coração. Você precisa viver a verdadeira conversão. E a verdadeira conversão é você o tempo todo renunciando situações, evitando falas, evitando coisas que não fazem sentido. Aqui a palavra fala a respeito da situação da imoralidade sexual. Primeiramente, o que vai mudar em você? Logicamente, você vai estar afastado de imoralidade sexual. A forma de você pensar a respeito do seu corpo, porque você vai entender que é templo do Espírito Santo. E logicamente, quando ele fazer morada dentro de você, ele vai te constranger o tempo todo. Você não vai fazer mudança sozinha ou sozinho. Tudo isso é transformação do Espírito Santo dentro de nós. E principalmente, vai no corpo, muda a vestimenta, muda. E isso, gente, não é a respeito de, por exemplo, tá usando saião e coisa e tal, que isso é um exagero. Porque não usa maquiagem, o cabelo não é comprido demais. Gente, na verdade, a santidade, ela não tem nada de iníqua. Ela não tem nada de se aparecer demais. A santidade por si só, ela é singela. Ela é calma, ela é muito assim limpa. Num sentido pelo qual não existe a situação do olhar do ego para a pessoa em si. É a derrubada de tudo isso. A pessoa se aceita como ela é. Então ela não vai ficar se escondendo atrás de adornos. Ela não vai ficar se escondendo atrás de coisas caras. Todos nós, às vezes, quando nos passamos como objeto na mão das pessoas, o problema não está nas pessoas. Esse problema está em nós. Porque nós precisamos nos dar o devido valor. E essa santificação, essa situação de morada do templo do Espírito faz essa consagração em cada um de nós, faz essa santificação aos poucos. Então logo mais, o que te agradava não vai agradar mais. Logo mais, uma roupa que você vestia culta, você não vai usar mais. E alguns comportamentos vão mudar. Se não mudar, é porque não houve verdadeira conversão. Então, aqui não só está falando sobre a imoralidade sexual, mas a indecência. A indecência é você, você não ser uma pessoa que cumpre com coisas que precisa cumprir. O que faz alguém decente? Você pagar suas contas, você agir com verdade, você seguir uma vida simples, ou você seguir uma vida próspera, mas respeitando pessoas, cuidando de pessoas. Isso que é ser alguém decente, né? É você atribuir ao fato de que você vai deitar na sua cama, você vai ter um sono tranquilo, você vai fazer os seus negócios, você não deve nada a ninguém. A indecência, ela tá ao contrário disso. É a pessoa que faz todas as coisas de qualquer jeito, que não tá se importando, que acha que ninguém tá vendo, principalmente aquele papo do jeitinho brasileiro. É muito indecente, é muito ruim isso. Você precisa fazer o que é certo. É sim ou é não. O que tá entre talvez, eu acho, isso é tudo do maligno. Então é sim ou é não. E nós, nessa decência, nós precisamos aprender a dizer não. Em muitas circunstâncias também.
A cobiça, ela acontece de diversas formas e ela é uma espécie de idolatria. Porque você deseja algo que não é seu. Você olha pra algo, olha pro terreno do outro, vê que tá mais verde, eu quero isso. E você não pensa que você precisa se dedicar, que você precisa regar para que fique verde, para que fique ali produzindo o seu campo, não. É mais fácil você olhar no do outro. Só que às vezes você fazer isso, você nunca vai cuidar do que você tem. Às vezes Deus vai te dar coisas maravilhosas na sua mão, tesouros, e você não vai saber valorizar. E é aí que você perde um casamento importante, é aí que você perde um emprego. Você perde situações pelas quais Deus estava te abençoando. E você preocupado demais, fazendo comparação demais. Você acabou esquecendo de você. Também tem o campo da inveja, né? Às vezes você pensa, olha, a pessoa, ela anda dessa maneira, ela tem um carro, ela tem uma casa. Meus queridos e amados irmãos, tudo isso são coisas que no mundo são valorosas, mas para Deus, independentemente. Eu vi um vídeo de uma certa pessoa falando uma vez que a Ferrari leva ao mesmo lugar que um Fusca. Isso é verdade, isso é verdade. Até uma bicicleta leva até um lugar que uma Ferrari leva. Então, às vezes, a cegueira de cada um de nós está exatamente na cobiça, no ser, no querer ser. E quem nós estamos sendo para Deus? Ele espera essa pureza, ele espera que nós olhamos para o alvo que é Ele, e sem distrações, porque isso tudo são distrações, pelas quais muitas pessoas perdem suas bênçãos. Então aqui eu queria deixar uma frase também, que não tem autor, né, que se fala assim: enquanto Saul usava coroa sem Deus, Deus usava Davi sem coroa. Intimidade com Deus sempre valerá mais do que qualquer cargo ou posição. Então aqui a questão do cargo e a posição é muito importante, a gente às vezes não para refletir. Mas eu pergunto para vocês, quem que era José, o filho de Jacó, antes de ser governador do Egito? Quem ele era? Ele era uma pessoa perseguida pelos irmãos? Ele se tornou estrangeiro numa terra que não era dele? Quem foi Davi? Alguém que foi renegado pelo próprio pai, que por muitas vezes foi caçoado, muitas vezes foi ignorado e muitas vezes afastado do vínculo dos familiares, porque aqui uma passagem bíblica diz que o pai não quis apresentar o Davi para o profeta Samuel. E aí Deus falou: eu olho com os olhos diferentes de vocês, homens, falou para Samuel. Por quê? Porque Deus vê o coração. Ele não vê por fora, ele não vê externalidade. Tudo que está externo, o teu carro, a tua casa, o teu cargo, aqui, como fala, né, posição e cargo, né? Você é líder, você é pastor, você é um grande profeta, o que você seja, né? Você é um empresário, ou você tá aí no mundo, é um grande artista conhecido. Deus não liga para isso. Você é uma pessoa humilde do sítio, humilde de coração. Vocês não têm acepção. Visivelmente, o que diferencia uma pessoa humilde de uma pessoa que tem uma situação financeira melhor é rico e pobre. Para Deus não existe isso. Então, Deus usou muito Davi. Aquele que ninguém dava, ninguém diria. Ninguém sabia quem ele era. E muitas vezes criticavam. A família o criticava. Então sempre vai ter alguém que vai te criticar. Aqui a passagem fala a respeito do perfume, né, agradável, né, que foi oferecido em oferta. A gente pode lembrar do perfume de Maria, quando ela quebrou aquele caro perfume. E aí alguém foi lá e criticou. Você deveria ter vendido isso. Então, para você ver, por muitas vezes, o coração de alguém humilde, ele está olhando para o alvo, que é o nosso Senhor Jesus. O coração de alguém que está no mundo, ele está, infelizmente, com essas cegueiras, observando essas coisas, cobiçando, tentando agradar pessoas, e, por muitas vezes, acabando que sempre pisando em ovos, ali na situação da indecência. Porque às vezes, olha, ninguém tá vendo, eu vou fazer dessa maneira, olha, ninguém precisa saber e coisa e tal, mas o Senhor Deus sabe. O Senhor Deus sonda os nossos corações. Então eu não sei que luta você está passando, eu não sei como que está a sua vida com Deus, mas saiba, Ele vai habilitar você para o que você precisar. Essa palavra falou muito ao meu coração recentemente. Porque por muitas vezes a gente pensa que não é capaz. Mas nós tivemos outras pessoas na Bíblia, nas Escrituras, que disseram que não eram capazes. Que disseram, mas o que eu vou fazer com esse povo no deserto? O Davi, eu sou filha de Jessé, eu sou o mais simples. Então, por muitas vezes as pessoas não conseguem entender que é Deus que habilita. Ele não tá se importando em pegar um padeiro e colocar para pregar, e colocar uma pessoa de grande estima, de grande cargo, de grande posição para sentar e observar e ouvir esse padeiro falar. Ele não está importando com isso. Então aqui eu chamo vocês à reflexão para vocês viverem na luz. Como que nós podemos viver na luz? A gente precisa parar de ter conversas tolas. Parar de ficar se enganando pessoas. A gente precisa compreender que precisamos obedecer ao nosso Deus o tempo todo. Então Jesus às vezes está te chamando. Jesus às vezes está te chamando para uma obra, está te chamando para ser pastor, está te chamando para ser alguma coisa e você às vezes está cômodo, está falando, olha, eu não posso, eu não consigo, eu não quero. Mas ele está falando, eu sou aquele que faz crescer. Vocês são só instrumentos. Então às vezes vocês pensam que um instrumento não pode fazer, pode. Eu coloco meus instrumentos aonde eu preciso colocar. E cada um vai cantar conforme que precisa. Por isso que existem profetas, pastores, por isso que existem todos os dons são dados para cada um conforme o que Deus sabe que cada um pode oferecer. E também a palavra diz, se vocês buscarem por dons, vocês vão conseguir ter mais dons. Então o que nós estamos fazendo? Nós estamos aqui com medo, amedrontados. Ele quer que nós sejamos intencionais. Ele quer que nós sejamos assim, afoitos no sentido de levar a palavra, afoitos no sentido de buscar cada vez mais. É isso que Deus precisa de cada um de nós. E é essa palavra que Deus trouxe ao meu coração. Eu espero que edifique a vida de vocês e saibam, Jesus ama muito cada uma das suas ovelhas. E Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. A paz de Deus, queridos e amados irmãos.